Bom, então, bem-vindos a mais uma Hora da Ciência, né? Com muito prazer que a gente tem hoje de receber uma egressa nossa do curso, que foi, então, orientanda da professora Mayra, né, Mayra? Isso. Então, é a Marla, né? Então, ela é bióloga pela UNOESC, é uma nossa egressa, doutora em zoologia pela Universidade de Brasília, né, Marla? Isso. Hoje, então, ela vai falar um pouquinho sobre a linguagem química, né, dos insetos. Né? Então, Marla, fica bem à vontade, que isso aqui se transforma, então, num bate-papo, né? Tranquilo. Qualquer coisa, vocês vão interrompendo, vão perguntando. Isso, ótimo. E o pessoal, só para dar um recadinho, então, antes, coloquem, quem tiver o código, né, da universidade, então coloca o seu código, que é a lista de presenças, coloca agora no bate-papo, tá? O nome e o código. Quem é de fora, então, que não fez a inscrição, coloca o nome, a instituição, né, e o e-mail. Fazendo a inscrição, o professor Roberto já colocou no início, né, do bate-papo, mas aí ele coloca de novo. Vocês de fora vão receber esse código, né? E aí, nas próximas participações da Hora da Ciência, vocês podem colocar o nome e o código que vocês receberem, tá? Então, Marla, fica bem à vontade. Somos todos ouvidos. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui para conversar um pouquinho com vocês, dividir um pouquinho da minha história, das coisas que eu venho fazendo nesses últimos quase 10 anos, depois que eu saí da UNOESC. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Eu me formei em Ciências Biológicas na UNOESC em Joaçaba, lá em 2011. Depois disso, eu fiz mestrado em Fitotecnia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais voltada para a área de entomologia. Já na graduação, eu me apaixonei pela área de entomologia, fui orientada da professora Mayra, como ela mesma disse, e aí eu segui nessa linha de estudos, voltados mais para a área de entomologia, e me especializei na área de ecologia química, que é um pouquinho do que eu vou mostrar hoje para vocês. O que a área de ecologia química estuda? Depois disso, eu fui para o doutorado em zoologia na Universidade de Brasília, e atualmente eu sou colaboradora na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília, no Laboratório de Semioquímicos. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a ecologia química, e como vocês viram aqui, o nosso título de hoje é Desvendando a Linguagem Química de Insetos como uma ferramenta no controle biológico de pragas. Então, se a gente pensar em linguagem, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é a comunicação. A gente utiliza a linguagem, né, diariamente para a gente estabelecer uma comunicação. A comunicação, geralmente tem um indivíduo que emite uma informação e um indivíduo que recebe essa informação. O receptor da informação, ele vai decidir o que ele vai fazer, ele vai tomar uma decisão em relação a essa informação. Essa informação é importante para mim, e isso vai gerar uma consequência. Vocês conseguem ver eu fazendo sinalzinho aqui com o meu mouse ou não? Alguém pode me dizer? Sim? Sim, a gente está vendo. Então, o receptor dessa informação, ele vai, obrigatoriamente, essa informação, a sua decisão, ela vai implicar em uma consequência para esse receptor, enquanto que a atitude que o receptor tomar em relação à informação que ele recebe, pode ou não ter uma consequência aqui para o indivíduo emissor. Por isso que essa linha está pontilhada. A gente vai entender um pouquinho mais disso adiante. A informação, ela nada mais é do que um sinal que o emissor emite e o receptor recebe. Dentre
no mundo dos insetos, né, esses sinais eles podem ser de 3 tipos principais. Os visuais, aqui a gente tem a imagem do inseto produzindo bioluminescência. Os sinais sonoros, a exemplo das cigarras, né, que emitem sinais sonoros para atrair parceiros sexuais. E os sinais químicos, que são os mais amplamente utilizados na natureza. Mas quais são as vantagens, então, de utilizar a informação química? Bom, a primeira delas é que a informação química ela pode ser utilizada no escuro. É uma informação que não é refletida por obstáculos, então ela apresenta uma vantagem em relação à comunicação sonora. O emissor ele não precisa se expor, como é o caso da comunicação visual, porque uma vez que o indivíduo ele se expõe, ele pode estar se colocando em perigo. E ela também pode ser carregada pelo vento ou pela água, e isso implica num menor ou um não gasto energético pelo indivíduo emissor. E outra característica super importante da comunicação química é a especificidade do sinal. Só para deixar bem claro para todo mundo, a comunicação química ela é universal, no reino animal, em todos os reinos possíveis, em todos os seres vivos, ela é universal, ela é utilizada, e é uma das mais utilizadas. A gente, por exemplo, utiliza ela o tempo inteiro. Agora, nos momentos de quarentena, por exemplo, não sei quem está aí com seus parceiros, eu, por exemplo, com meu marido, passo aqui o dia inteiro, às vezes ele começa com umas características assim meio esquisitas. Ele libera umas flatulências ao longo do dia. Isso me faz pegar o rumo para o outro cômodo da casa. Não sei se isso acontece com vocês, mas aqui anda acontecendo muito. Capaz, menina cuida. Meu parceiro não faz nada disso. Não? Não. Meu cachorro anda querendo se comunicar comigo via informação química. Ele está achando legal. Então, só para ilustrar um pouquinho o que é isso, né? Para vocês começarem a entender o que é essa comunicação química. A mesma coisa acontece quando alguém adentra um elevador e esqueceu de passar o desodorante. Nada mais é que a pessoa está passando uma informação química de tipo assim, olha, toma distância que hoje eu não tomei banho, esqueci meu desodorante, então eu não quero que ninguém chegue perto. Não, é sovaco mesmo. Exatamente, suvaqueira. Bom, e uma das características aqui, né, eu estava falando sobre a especificidade do sinal. O que acontece é que cada espécie no planeta vai ter o seu sinal químico, como se fosse uma impressão digital. E o que vai garantir, então, essa especificidade, né? Quais são as características que distinguem esses sinais? Aqui a gente tem a imagem de 3 insetos hemípteros da família Pentatomidae, eles são aparentados, né? Pertencem à mesma família, porém, quando a gente olha para os compostos químicos que eles produzem para se comunicar, a gente vê que são 3 compostos quimicamente diferentes. Então, a gente fala que essas misturas, elas são qualitativamente diferentes. Isso vai garantir a especificidade do sinal. Porque esses insetos, eles são pragas da soja, eles habitam o mesmo ambiente e eles precisam ter essa comunicação diferenciada para conseguir encontrar seus parceiros sexuais nesse ambiente rico em outras informações químicas. Marla, na tua apresentação embaixo tem que ocultar. Deu? Foi? Isso, ótimo, é isso aí mesmo. Tranquilo. Outra questão também que faz com que esses sinais sejam distintos uns dos outros é a quantidade liberada. Aqui a gente tem esse composto que é o acetato de Z7-dodecenila, que é o feromônio sexual do elefante, e ele também é um componente do feromônio sexual de aproximadamente 140 espécies de lepidópteros. O que vai diferenciar aqui? O que vai dar a característica, a identidade de cada uma dessas espécies? É a quantidade produzida desse composto. Assim como tudo na vida, né, nem tudo são flores, a comunicação química ela também vai ter algumas desvantagens.
e isso vai estar mais relacionado com a distância, os obstáculos, né, que ela precisa contornar, e as condições do vento, porque ela depende muito do vento para ser transportada. Então, dependendo dessas condições, o sinal ele pode não atingir o alvo, e isso pode ser um problema se a gente quiser utilizar esse tipo de ferramenta como um método de controle, no controle biológico, por exemplo. Além disso, esse sinal ele pode ser interpretado por predadores ou parasitas, e é o que a gente chama de pirataria química. Então, o emissor ele tem a intenção de chamar um parceiro para a cópula, ele emite um sinal químico, mas o seu predador, ao longo da evolução, ele aprendeu a utilizar esse sinal químico para chegar até a sua presa. Então, é isso que a gente chama de pirataria química. Essa é uma das desvantagens da comunicação química. Ao longo da evolução, várias espécies acabaram se adaptando e aprendendo os sinais das suas presas e hospedeiros para poder se guiar e ter pistas mais confiáveis para chegar até as suas presas e hospedeiros. Bom, então, mas quem são essas substâncias químicas, né? A gente chama elas de semioquímicos. Semio é uma palavra que deriva do grego, que significa sinais, então são os sinais químicos, que é definido como uma substância química que, no seu contexto natural, vai fornecer informações e uma interação entre dois indivíduos, provocando no receptor uma mudança que pode ser tanto comportamental ou uma resposta fisiológica. Os semioquímicos, eles são divididos em dois grandes grupos. Os feromônios, que atuam atuam especificadamente na comunicação intraespecífica, ou seja, entre indivíduos de uma mesma espécie, e os aleloquímicos, que atuam na comunicação interespecífica, entre indivíduos de espécies diferentes. Bom, dentre os feromônios, a gente pode citar o feromônio de alarme, como eu citei, né, o do meu marido, as suas flatulências funcionam como um feromônio de alarme, é para eu vazar da sala que ele não está querendo a minha companhia. O feromônio de agregação é quando ele passa aquele perfuminho delicioso depois do banho, e aí ele quer que eu seja atraída até ele. Para a gente poder ter um jantar, ou seja, o feromônio de agregação, ele pode ter uma função sexual, de atração sexual, mas o seu intuito é recrutar outros indivíduos para um determinado local, para que os recursos alimentares possam ser explorados de maneira conjunta, e essa agregação acaba sinalizando aos predadores, dando a ideia de que esse organismo é maior do que ele realmente é. Então, a agregação, ela funciona também como uma forma de defesa. Efeito de grupo. Exatamente. E por eles estarem todos juntos, né, no mesmo lugar, a reprodução acaba acontecendo por consequência. Então, geralmente, quando as espécies apresentam um feromônio de agregação, elas não vão apresentar um feromônio sexual, que é o feromônio específico da atração de um sexo, que é geralmente produzido ou por um macho ou por uma fêmea, para atrair o indivíduo do sexo oposto. E um outro feromônio muito comum é o feromônio de trilha, que a gente vê nas formigas, né? Muito comum, a gente vê direto em casa, quando tem aquele docinho em cima da pia, esquecido, e elas andam em trilhas. Elas liberam substâncias pegajosas que elas produzem nas pernas, nos tarsos, e essas substâncias ficam por um determinado tempo. Por isso que elas não saem, elas não mudam o caminho, elas seguem essa informação química. E quando a gente vê uma formiga andando no sentido oposto, pode reparar que elas sempre se cumprimentam. Nesse cumprimento, elas também estão trocando informação química. A formiga que está voltando em direção ao ninho, ela passa informação química sobre a fonte de alimento que ela encontrou, a localização e a distância. Então, ela passa todas essas informações para a formiga que está indo na direção da fonte de alimento. Por trofalaxia, que é o que a gente, na verdade, elas se encontram, essa substância liberada pelas glândulas mandibulares. Então, elas meio que dão um beijinho.
Já os aleloquímicos, eles vão ser classificados de acordo com o benefício que eles irão causar. Aqui a gente tem um sinalzinho de mais na primeira posição e um sinalzinho de menos na segunda. Isso significa que os alomônios são substâncias químicas que, quando liberadas, elas só geram benefício no indivíduo emissor, enquanto que no indivíduo receptor, elas vão causar alguma consequência negativa. Então, por exemplo, uma substância de defesa, quando ela é utilizada contra um predador, um indivíduo de uma outra espécie, ela é chamada de alomônio. Os caromônios são as substâncias químicas famosas utilizadas na pirataria química. Por quê? Se a gente olhar o sinalzinho aqui, elas não fornecem nenhum benefício ao indivíduo emissor. Ou seja, ao longo da evolução, o receptor evoluiu para aprender essa pista química e utilizar ela para encontrar a sua presa ou hospedeiro. Já os sinomônios, se a gente olhar aqui, os dois sinalzinhos são positivos, eles vão ser benéficos tanto para o indivíduo emissor quanto para o indivíduo receptor. Então, se a gente for pensar numa planta, quando ela é atacada quando ela passa a ser alimentada, né, servir de alimento por um herbívoro, ela vai mudar toda a sua constituição química e vai passar a liberar um sinal químico diferente que vai atrair o inimigo natural desse herbívoro. Então, ou seja, tanto a planta quanto o inimigo natural estão sendo beneficiados nessa interação química. Aqui eu trouxe uma imagem que é só um retrato para vocês conseguirem entender como que essa comunicação química ocorre na natureza. Na verdade, isso aqui é só um recorte, um exemplo muito simples, mas só para vocês entenderem que tudo que eu mencionei agora, todos esses sinais químicos, tanto feromônios quanto alomônios, sinomônios e cairomônios, eles acontecem ao mesmo tempo, juntos e reunidos. Então, aqui a gente tem uma planta. A maioria das plantas, quando elas lançam as suas inflorescências, elas mudam o perfil químico, as flores possuem um perfil químico, enquanto que as folhas vão liberar um outro perfil químico. Então, as flores, elas vão liberar um perfil químico que vai atrair os polinizadores. Isso vai, nessa interação, né, tanto o polinizador, que vai obter alimento, quanto a planta, vão ser beneficiadas. Então, é uma interação através de aleloquímicos, né, os sinomônios. A planta, ela pode sofrer com doenças causadas por patógenos. A partir do momento que ela sofre o ataque de patógenos, ela também vai modificar a química liberada. Isso pode agir diretamente contra o patógeno, fazendo com que ele tenha a sua atividade estabilizada ou até mesmo parada, porque a planta vai se defender contra esse ataque. Ao mesmo tempo, quando um herbívoro passa a se alimentar da planta, e aqui tem uma lagartinha, né? A planta também vai modificar, e aí a gente chama esses compostos de voláteis, produzidos pela herbivoria. Então, o inseto ele vai se alimentar lá da folhinha, a planta vai modificar o perfil químico dela, vai liberar esses compostos, e os predadores vão se guiar através dessa informação química para chegar até a sua presa, através de um sinal liberado pela planta. E essas interações também vão acontecer lá no nível da rizosfera. A planta vai emitir sinais constitutivos nas raízes, que vão atrair os herbívoros de raiz. Após o ataque, ela vai passar a modificar o seu perfil químico, vai acabar atraindo indivíduos entomopatogênicos, e assim vai. Então, isso aqui é só um recorte para vocês entenderem que no ambiente, tanto na natureza quanto no ambiente agrícola, que é um ambiente modificado, a gente vai ter inúmeras interações ecológicas. E todas elas mediadas por compostos químicos. Então, essa é entender um pouquinho como acontece todas essas interações, quais são os compostos químicos diretamente envolvidos nessas interações, é a preocupação
dos estudos relacionados à ecologia química, que é a ciência que vai estudar, então, essas relações e interações ecológicas que são mediadas por substâncias químicas. Então, dentro da ecologia química, o que a gente faz? A gente seleciona os organismos que a gente vai trabalhar, faz a identificação dos compostos químicos. Se eu vou trabalhar com um inseto praga, eu tenho o interesse de identificar um feromônio sexual, um feromônio de agregação, para que eu possa fazer o controle mais tarde dessa praga. Então, eu vou selecionar o organismo alvo e vou começar os estudos de identificação. Em seguida, eu vou realizar testes comportamentais para ver o que comportamento esses compostos químicos vão desencadear nessa espécie. E, por fim, quais são as possíveis formas de aplicação desses conhecimentos para uma agricultura mais sustentável. Como o nosso tempo é curto, eu não vou me deter muito aos dois primeiros tópicos, que é a parte de identificação e a parte de metodologias relacionadas a como a gente faz para avaliar o comportamento desses insetos. Depois, se vocês tiverem dúvida, eu posso explicar para vocês. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos de aplicação prática da ecologia química, que já vem sendo feita há alguns anos. Bom, a partir da ecologia química, a gente pode fazer a manipulação do ambiente agrícola, naturalmente. Agora eu vou dar um exemplo de um trabalho que foi realizado na África. Ele vem sendo realizado desde 2000. Lá na África, os agricultores, eles tinham dois grandes problemas na cultura do milho. Um deles era que o milho era atacado principalmente por duas espécies de lepidópteros que causavam perdas de 10% a 50% na produtividade. Aqui vocês podem ver as fotos, a lagarta se alimentando, ou seja, praticamente acabava com a plantação. Além disso, como a desgraça ela nunca é pouca, existia uma espécie de planta daninha que nascia praticamente a partir das raízes do milho e que inibia o crescimento do milho e acabava por matar as plantas. E aí, como a gente pode ver aqui no campo, ela praticamente tomava conta da plantação, levando de 30% a 100% de perdas na produtividade. Essa planta daninha, ela era um grande problema nas áreas onde ela ocorria, porque ela tinha uma capacidade, ela tem, né, essa planta, ela tem uma capacidade reprodutiva muito alta. Ela produz muitas sementes e, além disso, essas sementes, elas possuem uma dormência que pode chegar até 15 anos no solo. Então, o solo lá virou praticamente um banco de sementes. Tendo as condições, as sementes germinavam e acabavam com as plantações. O que eles fizeram, então? Eles passaram a buscar nos arredores por espécies de plantas em que as mariposas estavam presentes, mas que não era constatado dano causado pelas mariposas. As mariposas, elas ovipositavam nessas plantas, como é o caso dessa primeira aqui, que é uma gramínea, também, assim como o milho, né? A mariposa, ela ovipositava nessa planta, porém, ela não conseguia completar o ciclo. E aí eles pensaram assim, bom, se a mariposa chega até na planta, faz a oviposição, mas ela não completa o ciclo, de alguma forma, essa planta, ela atrai essas mariposas até esse ambiente. Será que se a gente utilizar essas plantas consorciadas com bonitinho, a gente consegue reduzir o dano causado, as perdas causadas na produtividade? Deixa eu avisar a Érica que ela tá com o som. Érica, desliga o som. Acho que foi. Então, eles observaram que nessa espécie de gramínea, Penicetum purpureum, as mariposas, elas eram atraídas, havia oviposição, porém, o ciclo não era completado. Então, eles pensaram assim, bom,
Se ela exerce uma atratividade, quem sabe a gente pode utilizar elas em consórcio, né? Colocar elas nas bordaduras dos talhões de milho para tentar diminuir as perdas causadas por essas mariposas, que de uma certa forma, algumas seriam atraídas, havia interrupção do ciclo e a população seria diminuída ao longo do tempo. Aí, outra planta que eles passaram a observar foi essa aqui, Desmodium uncinatum. O que eles perceberam? Que onde essa planta ocorria espontaneamente, né, entre as fileiras do milho, quando ela não ocorria assim vigorosamente, o milho ele era atacado pelas mariposas, e aqui a gente consegue ver, haviam perdas, porém quando ele ocorria abundantemente, o milho conseguia se desenvolver e, além disso, eles percebiam que aquela planta, essa planta daninha aqui, a estriga, ela não nascia. E aí eles foram investigar o que essa planta, o Desmodium, produzia para causar essa diferença, né? Onde ele estava e onde não estava. E aí eles perceberam que, eles descobriram, né, que essa planta, ela produz compostos que repelem ambas as espécies de mariposa. Ela é uma ótima planta para promover a fixação de nitrogênio, ou seja, ela ajuda, né, na nutrição do milho, e além disso, ela tem atividade alelopática, o que inibe o crescimento daquela planta daninha. Então, a partir das informações químicas liberadas acima do solo, que repeliam as mariposas, o auxílio, né, na nutrição do milho, e além disso, a liberação dos compostos químicos a nível do solo, lá na rizosfera, promovia um controle biológico. E aí eles decidiram fazer o seguinte: vamos utilizar nas linhas do milho, consorciadas, né, o Desmodium, que promove a repelência dessas mariposas. Lá nas bordaduras a gente coloca a gramínea, que vai atrair e interromper o ciclo, e no entremeio a gente planta o milho, e vamos ver o que acontece. E aí eles perceberam que, ao fazer isso, os milhos, a produtividade aumentou consideravelmente, significativamente, e desde 2000, aqui a gente pode ver, 2001, o primeiro registro, a gente pode ver que o número de agricultores que adotaram essa prática natural de utilização de comunicação química aumentou de praticamente 0 para quase 90 mil produtores, porque realmente funcionou. Então, é o que a gente tem visto, que utilizar as informações que já se encontram na natureza, a gente não precisa entrar com nada sintético, a gente não precisa entrar com nada de fora para conseguir promover uma alta produtividade. A gente consegue aproveitar as próprias informações da natureza e produzir também. Bom, outro exemplo de aplicação de feromônios, principalmente os feromônios sexuais, é no monitoramento de praga. Dessa forma, isso é muito utilizado já no Brasil. Dessa forma, os produtores eles conseguem, de uma maneira mais segura, perceber a presença da praga. Aqui, ó, nessa armadilha, a gente tem aqui no meio um septo, que é onde o feromônio está impregnado, e aqui as mariposas. Vocês conseguem perceber que são todas da mesma espécie, pelo feromônio ser específico. Dessa forma, a gente consegue avaliar a flutuação populacional e avaliar também qual é a necessidade de controle. Ok, se a minha armadilha ela pegou somente uma mariposa, será que eu preciso aplicar um inseticida em toda a minha plantação? Será que é necessário? Não. Então, assim, se consegue trabalhar de uma maneira mais fugiu a palavra, gente. De uma maneira mais racional. Você consegue tomar uma decisão em cima de fatos e não simplesmente sair aplicando sem ter conhecimento de que a praga realmente está no local de produção. Outra maneira de utilizar o feromônio sexual é para causar a confusão sexual dos insetos.
que nada mais é do que impedir o encontro de machos e fêmeas. Então, se a gente aqui, vamos fingir, temos um pomarzinho, várias plantinhas, 2 mariposinhas, a fêmea aqui, ela vai liberar seus compostos, seu feromônio sexual. Naturalmente, esse sinal químico vai chegar até o macho vai seguir e vai encontrar a fêmea. Porém, quando a gente faz a aplicação do feromônio lá no campo e passa a liberar esse sinal concomitante com o sinal natural liberado pelas fêmeas, a gente causa uma confusão. Então, a fêmea vai continuar liberando o seu sinal, o nosso liberador sintético vai liberar outro sinal, e há grandes chances do macho, ao invés de encontrar uma fêmea, encontrar o liberador sintético, causando, então, essa confusão, o que acaba por interromper o ciclo da praga na área de produção. Aqui tem um exemplo, essa praga chama Grafolita molesta, ela ataca rosáceas, principalmente rosáceas, é muito comum aí no sul do Brasil, e ela ataca diretamente os frutos, então ela causa altas perdas na produção. Bom, o feromônio sintético dessa praga, ele já é comercial, e aqui eu trouxe algumas informações sobre como o produtor ele pode utilizar para o monitoramento. Só para vocês entenderem um pouquinho sobre quantidades quando a gente fala em feromônio. Aqui a gente tem um septozinho com a formulação do feromônio, que é um septo, e ele vai ser aplicado, essa armadilha aqui, ela vai ter a abrangência de 7 hectares. Então, imaginem a área de abrangência dessa armadilha, a área de atratividade dela. Cada um desses septos aqui custa, em média, uns R$3, e a troca vai ser feita somente a cada 30 dias. E o nível de dano que é considerado, então, quando nessa armadilha aqui forem contadas 30 mariposas em uma única armadilha, vai ser o momento em que o produtor vai precisar entrar com o controle. No caso dessa praga, o próprio controle pode ser feito com o feromônio sexual, através dessa técnica de confusão sexual. Então, o produtor, a partir do momento que ele tiver um número de 30 mariposas por armadilha, ele vai entrar com o controle e vai fazer a confusão sexual. Ele vai aplicar 1 quilo dessa pasta aqui, ó, que é facilmente aplicada com uma pistolinha, por hectare. O custo dessa pasta é R$293, mais ou menos, por hectare, né? Cada 1 quilo de pasta. E ele só vai ter que fazer a reaplicação a cada 90 dias, porque ela tem uma vida útil de 90 dias no campo. Então, durante esses 90 dias, ela vai continuar ativa. E hoje em dia, essas duas técnicas, elas já são utilizadas em praticamente 30% dos pomares no Brasil, principalmente aí no sul. Então, os produtores, eles praticamente não utilizam mais inseticidas químicos para o controle dessa praga. Oi, Marla, é a Rúbia. Pode falar. Mas só vai ser feita a reaplicação se for encontrado de novo as 30 mariposas ou tem que ser obrigatório fazer? Não, por quê? Segue-se com o monitoramento. Depois dos 90 dias, você entra com a armadilha de monitoramento de novo. E aí você vai acompanhar, porque possivelmente durante esses 90 dias, como o ciclo da mariposa é em torno de uns 15 a 20 dias, você consegue reduzir. Ao passar, você vai ter mais ou menos umas 4 ou 5 gerações. Então, você vai conseguir reduzir consideravelmente. Vai interromper o ciclo, né? Então, você volta com o monitoramento e aí segue mais um tempo, até chegar o nível de dano de 30 mariposas por armadilha. E aí, de novo, você entra com o controle. Então, assim, nesse tipo de metodologia, você não faz o controle continuamente. Você só faz quando ele é necessário. E se ele for necessário. Porque você consegue acompanhar a flutuação populacional dessa praga. Obrigada. Nada. Aqui eu vou dar um outro exemplo dessa praga aqui. Ele é um curculionídeo, um
coleóptero da família Curculionidae. Ele é chamado popularmente como bicudo do algodoeiro. Ele se alimenta da maçã do algodão. Então, quando ele ataca, ele impede a formação da pluma, o que causa perdas significativas para os produtores. O feromônio de agregação dessa praga, ele foi identificado já há alguns anos e ele é utilizado em armadilhas para fazer o monitoramento. Só que os produtores, eles passaram a observar que, a partir do momento que o algodão, ele lançava os seus primeiros botões florais lá na lavoura, simplesmente não eram mais capturados insetos nas armadilhas. E o bichinho estava lá atacando as maçãzinhas. Então, os pesquisadores pensaram assim, bom, alguma informação deve ter nessa inflorescência que faça com que eles deixem de serem atraídos pelo feromônio, que dá uma informação de segurança, de fonte de alimento e também de parceiros sexuais, para ir para o algodão. E aí eles foram estudar quais eram os compostos liberados pelas flores do algodão. E perceberam que, aqui, ó, gente, isso aqui é um cromatograma. Cada um desses picos aqui corresponde a um composto químico diferente. Quando eles foram estudar o Antônimos grandes, né, que é esse inseto bicudo do algodoeiro, eles foram avaliar se ele respondia aos diferentes compostos aqui do algodão. Eles perceberam que eles respondiam para 10 compostos. Aqui são respostas elétricas que a gente avalia a partir da antena do inseto. A antena do inseto, ela funciona como o nosso nariz. Então, a gente consegue, no laboratório, cortar a antena, colocar ela entre 2 eletrodos, e quando a gente oferece um ventinho com aquele odor, com o composto químico, a antena ela vai gerar um potencial elétrico, que a gente consegue medir aqui, ó. Esses picos aqui que a gente vê para baixo, é quando a antena tem receptores para determinados compostos químicos. Então, eles perceberam que, além de ser atraído para o feromônio de agregação, esses insetos, eles também precisam da informação da planta. Então, a partir de agora, os pesquisadores estão trabalhando no enriquecimento das armadilhas de feromônio. Então, não basta só ter o feromônio lá dentro da armadilha, porque no momento que o algodão lança os primeiros botões florais, o bicudo deixa de ser atraído para a armadilha, porque ele também precisa da informação da planta. Então, mostra como é complexa essa interação. A gente acha que só uma informação química basta, quando na realidade não. Eles precisam de todas as informações que eles obtêm do ambiente para determinar quais são as suas próximas ações. Bom, aqui a gente também tem um outro exemplo de soja. O cijasmona é um composto que as plantas liberam quando elas sofrem injúria de insetos sugadores. Então, quando as plantas liberam esses compostos, elas disparam um sinal químico que atrai os inimigos naturais desses insetos sugadores. Aqui a gente tem 2 vespinhas parasitoides, elas são parasitoides de ovos. Esses ovinhos aqui são ovos de Maria Fedida, de percevejos. E esses insetos, eles fazem oviposição dentro do ovo. As vespinhas, elas se desenvolvem aqui dentro do ovo, utilizando todo o material do ovo durante o desenvolvimento embrionário. E quando elas completam um ciclo, então, elas eclodem saindo do ovo aqui. E os pesquisadores perceberam que, ao fazer a aplicação, a pulverização, somente desse composto aqui, em campos de soja, eles conseguiam atrair esses inimigos naturais e manter eles nos campos de soja por mais tempo. Então, uma vez nos campos, eles conseguem achar os seus hospedeiros, eles conseguem achar as massas de ovos mais facilmente, e aí o que favorece o controle biológico nessas áreas. Aqui um outro exemplo, eu vou rodar um videozinho aqui, só para vocês verem mais ou menos como um feromônio de alarme funciona. Aqui a gente tem vários pulgõezinhos, são esses hemípteros aqui.
engraçadinhos, antenudos. Aqui eles vivem, não em colônias, mas eles vivem agregados. Aqui é a parte abaxial da folha. Gostou, Kati? Aqui embaixo, vocês vão ver que vai chegar uma agulhinha. Ele colocou o composto, que é o feromônio de alarme, e aí vocês conseguem perceber que rapidamente eles percebem essa informação química e começam a mudar de localização. Aí os pesquisadores pensaram, ok, esses pulgões, eles produzem com um feromônio de alarme um único composto, que é o E-beta-farneseno. Se a gente utilizar a engenharia genética e modificar a planta para fazer ela passar a produzir esse composto para a gente, será que a gente consegue manter essas pragas longe dos campos? E aí foi isso que eles fizeram. Eles utilizaram essa planta modelo, a Arabidopsis thaliana, e eles fizeram a modificação genética dela para ela passar a produzir esse composto volátil. E aí eles perceberam que quando as plantas que eram geneticamente modificadas foram colocadas junto, no mesmo campo, né, intercaladas com plantas que não eram modificadas, eles perceberam que as plantas que produziam esse composto não eram atacadas mais. Então, é uma outra forma de se utilizar a informação química. Você fazer as plantas produzirem compostos que vão causar a repelência das principais pragas. Aqui. Outra técnica que pode ser utilizada, utilizando feromônios de agregação, é a coleta massal. Então, a gente formula o feromônio de agregação, coloca no interior de armadilhas. Isso aqui é um balde de 50 litros mesmo, gente, é porque esse inseto ele é bem grande. É a broca da palmeira. Ele tem mais ou menos uns 5 a 6 centímetros. Então, como ele ocorre em abundância no campo, a armadilha é feita com um balde de mais ou menos uns 50 litros. Lá dentro vai a isca feromonal, e uma vez que ele entra por esses buracos, ele já não consegue mais sair. E aí acaba fazendo essa coleta massal dos insetos, que visa, então, retirar do campo o maior número de indivíduos possível, sem aplicação de nenhum inseticida químico, só utilizando a atratividade do feromônio. Bom, agora a gente já está quase terminando, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história acadêmica. Aqui está um pouquinho resumido o meu último trabalho. Bom, lá com a Mayra, ela deve lembrar o meu trabalho de TCC, o Roberto também deve lembrar, ele foi minha banca. Eu estava buscando uma forma alternativa de controlar o cascudinho dos aviários, que é uma praga muito comum em aviários de produção de frango de corte, que a gente tem aí no sul, aos montes. Então, durante a minha formação, a gente conseguiu identificar o feromônio de agregação desses insetos. Os machos liberam feromônio, que é responsável por atrair tanto o macho quanto a fêmea. E aqui a gente percebe que lá no campo eles vivem agregados. Bom, continuando os estudos, a gente decidiu fazer uma armadilha em que a gente pudesse associar o feromônio de agregação com um método de controle biológico. Para isso, a gente associou ela a um fungo entomopatogênico. E a nossa ideia, quem já teve a oportunidade de entrar no aviário, vocês devem saber que o cascudinho ocorre aos milhares. Seria praticamente impossível colocar uma armadilha lá só com o feromônio e falar para o produtor todo dia ir lá e matar os insetos de uma outra forma, para não utilizar o inseticida. Sei lá, jogar eles na água, ia ser muito trabalhoso. Então, a gente decidiu ir por um lado para fazer com que as nossas armadilhas, elas trabalhassem para a gente. Então, a gente utiliza, nessa armadilha aqui, ela é chamada de Atrai Infecta. Esse trabalho acabou de ser aceito para publicação. O que acontece aqui? Aqui ela está a armadilha.
essa parte aqui é aberta, aqui no meio onde tem esse septo tem um buraquinho que permite a entrada dos insetos aqui por cima, como vocês podem ver. E essa armadilha foi idealizada para que a gente pudesse enterrar ela lá na cama de aviário, até a altura da tampa, para que o feromônio ele pudesse ser dissipado aqui por cima da cama, e os insetos fossem atraídos, e uma vez lá dentro, eles se contaminam com o fungo, e ao sair, eles passam a contaminar os coleguinhas. Então, aqui o produtor, ele só precisa, a cada tanto tempo, ir lá e aplicar mais fungo no fundo da armadilha, para permitir que os insetos mesmo façam essa transmissão horizontal entre uns e outros. Mas daí esse controle faz durante o processo da produção dos pintinhos, durante que eles estão lá, e daí não prejudica eles nem nada? Exatamente, pode utilizar concomitante. Essa tecnologia ela está agora em fase de finalização. Tem uma empresa já produzindo e em breve os produtores vão poder usar. É uma técnica que pode ser utilizada durante o período de produção, porque o inseticida só pode ser utilizado quando os frangos saem para o abate, certo? No período entre lotes. Então, essa é uma tecnologia que pode ser utilizada o tempo todo, inclusive fora do aviário, para atraindo os insetos e fazendo a contaminação. O que a gente viu... O que a gente viu é que esse isolado desse fungo, que é a Bovera baciana, um isolado, ele tem capacidade de matar mais de 80% dos insetos. E, além disso, ele causa a diminuição, aqui vocês podem ver, né? No controle, a gente tem o número de descendentes. Quando a armadilha é tratada, né, numa população controlada, quando ocorre o tratamento com o fungo, a geração seguinte ela é reduzida drasticamente, porque ele é altamente eficiente. Então, esse é um resumo, assim, do meu trabalho que eu fiz ao longo dos anos, desde que eu saí da UNOESC. Agora ele está chegando nessa fase final. Esse artigo vai ser publicado no próximo mês. A gente acabou de receber o aceite. Eu não sei exatamente quando ele vai sair. Então, como considerações finais, como a gente não tinha muito tempo, que eu queria mesmo mostrar para vocês é que o biólogo ele tem um importante papel nesses estudos de ecologia química, porque como a Mayra comentou lá no início, o pessoal que trabalha diretamente com a agricultura, os estudantes de agronomia, eles não são muito interessados no contexto geral das coisas, na ecologia por trás de tudo. Então, é muito mais fácil ir lá, plantar, produzir, aplicar um inseticida, e pronto, resolvido. É isso que eu quero. E a gente não, a gente tem toda uma visão mais abrangente, ecológica, então a gente consegue entender um pouco de como são as interações, a gente não olha pontualmente. Então, é um ramo que está em expansão e precisa de muitos profissionais, né, que se interessem por essa área, para a gente conseguir cada vez mais ter inserção nesse ramo, que é bem agrotóxico. Bom, com a utilização, né, de semioquímicos, a gente pode, sim, reduzir os custos de produção, já tem vários estudos que mostram isso. A gente também pode criar sistemas agrícolas mais sustentáveis. Se ainda é impossível transformar todos os sistemas agrícolas em sistemas orgânicos, pelo menos a gente pode dar um passo adiante e reduzir e tornar eles um pouquinho mais sustentáveis. Bom, como eu mencionei lá no começo, eu trabalho em colaboração com o Laboratório de Semioquímicos da Embrapa, lá de Brasília. Aqui, só para vocês terem uma noção do que a gente faz no laboratório, lá a gente tem estrutura para fazer desde a extração dos semioquímicos, tanto de plantas quanto de insetos, os estudos comportamentais, a parte de eletrofisiologia, que é fazer as avaliações, né, com a antena do inseto aqui, ó, entre os eletrodos, e a aplicação dos compostos químicos. Também tem uma área que se dedica à comunicação vibracional. A gente faz a identificação, os estudos de campo,
e o intuito é gerar tecnologias como essa que eu acabei de mostrar para vocês, que foi um fruto, graças a Deus, que bom que eu tive a oportunidade de participar de cada etapa desse trabalho que eu mostrei aí por último com o cascudinha, que é bem famoso na nossa região. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que ontem, se vocês olharem a data aí, saiu a notícia aqui desse livro que a gente veio trabalhando desde 2015, que é um livro bem completo sobre controle biológico de pragas. Lá, eu e os meus colegas de laboratório, a gente escreveu um capítulo só voltado para a parte de semioquímicos, mas o livro tem 16 capítulos que falam sobre tudo que vocês podem imaginar no controle biológico, de uma maneira bem didática, então é bem acessível. E o livro está disponível gratuitamente para download nesse site aqui da Embrapa. Se vocês colocarem essas palavrinhas-chave aqui, vocês vão encontrar a notícia e podem fazer o download desse livro, que é bem interessante. Muito obrigada.